Pessoal, bem-vindos. Começando mais um programa de quarta-feira, e comigo o Cristiano Garcês. Atualmente ele é coach, tá? Do best-seller O Poder da Ação, do livro do Paulo Vieira, mas é sargento do Corpo de Bombeiros, é professor de Ciências Contábeis, instrutor de autoescola, concluiu já 5 pós-graduações e atualmente está fazendo o seu mestrado. Então, é muita coisa. A gente vai tentar falar tudo isso nesse pouco tempo que temos. E obrigado por aceitar o convite. Espero que a gente possa trocar saber um pouquinho sobre a sua história de vida, saber um pouquinho sobre você, sobre a pessoa que você é e sobre esse sucesso que é agora, no atual momento, você ser coach do livro Poder da Ação. Obrigado, Gabi. Obrigado a todos os nossos telespectadores que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui com você, poder falar um pouco sobre as nossas atividades, sobre os nossos estudos, né, com relação, mais atualmente com relação à formação internacional em coaching, né, o trabalho do Paulo Vieira com relação aos seus livros, né, que são campeões de vendas aí no Brasil todo, inclusive no mundo, inclusive. Então, assim, com a nossa formação, nós tivemos a oportunidade de estar falando desses livros, né, do Paulo Vieira, o Poder da Ação, o Poder da Autorresponsabilidade, e levar conteúdo de qualidade para as pessoas sobre alcance de metas, sobre inteligência emocional, sobre reprogramação de crenças. Então, de tudo, um pouco, nós temos condições. E também o poder que tem a gratidão. Eu esqueci, ele é maratonista também. Cristiano, você morou em 4 cidades, mas você é de Formosa, no interior de Goiás. Correto, Formosa, em torno de Brasília, é minha cidade natal. Porém, eu só morei lá durante um ano, assim, após o meu nascimento, e aí a grande parte da minha vida, talvez metade da minha vida, aí, de 1 até os 18 anos, eu vivi, aos 17 anos, eu vivi na cidade de Alvorada do Norte, que é mais à frente, ali também no Nordeste. Foi para Brasília, Santa Helena, Rio Verde. Isso, eu fiquei 2 anos em Brasília, onde eu concluí meu ensino médio. E depois, da época, eu prestei o concurso para o Corpo de Bombeiros e vim para Rio Verde no ano de 2001, no final do ano de 2001. Então você veio para Rio Verde, consequência da aprovação do concurso do sargento para ser bombeiro. Para ser bombeiro na época, na graduação de soldado. Foram muitos desafios à época, até então, né? Como eu morava numa pequena cidade do interior, lá do Nordeste goiano, realizei o concurso e depois, né, a intenção era ficar em alguma cidade lá próxima, no caso Lusiânia à época, mas eu acabei vindo para Rio Verde, ou seja, eu praticamente atravessei o estado também numa situação em que tudo era incerto, mas graças a Deus deu tudo certo e até então a partir daí nós tivemos condições de alçar novos voos. Sua primeira formação acadêmica é em Ciências Contábeis? Correto, na Universidade de Rio Verde. A minha formação em contábeis, ela se deu em virtude de, antes de entrar na corporação, eu trabalhava em escritório de contabilidade. E assim, eu trabalhei durante 2 anos no escritório de contabilidade, acabei gostando da atividade contábil e, por consequência, eu prestei o vestibular para Ciências Contábeis na Universidade de Rio Verde em 2003, tendo a minha formação em 2006. Por que você prestou concurso para ser bombeiro? Quando eu morava em Alvorada do Norte, em 99, 2000, eu trabalhava na prefeitura. Eu era aprovado no concurso municipal lá como auxiliar e eu fui designado para trabalhar na contabilidade da prefeitura. Assim, eu não queria ficar ali a vida toda naquela situação, né, ganhando salário e tal. E aí eu era concurseiro, eu prestava muitos concursos e tal, né, concursos mais ali no entorno de Brasília, naquela região, principalmente do Distrito Federal. E aí, quem vive em Brasília sabe que as pessoas é doente para prestar concurso. Exato, e assim, como eu tive conhecimento do edital do Corpo de Bombeiros, né, justamente em uma viagem que eu havia feito a Goiânia com o pessoal da prefeitura, eu falei, vou fazer esse concurso, né, por que não? Né? Peguei, fiz a prova e deu tudo certo. Quando que surgiu a oportunidade de você ser instrutor de autoescola? Então, aí eu comecei o curso em outubro de 2001, né, em Rio Verde, e quando foi em abril de 2002 nós tivemos a nossa formação.
Então, até por necessidades também de complementação de salário e tudo mais, e motivados e incentivados por alguns colegas que até então também faziam serviços extras como instrutores de autoescola, no ano de 2003 eu me matriculei no curso de formação para instrutores de trânsito que estava tendo em Goiânia, com cursos com aulas aos finais de semana apenas, né? Isso em Goiânia, né? Então eu morava em Rio Verde e eu falei, vou fazer, né? Ver se de repente eu consigo um extra a mais, né? Por que não? Então foi aí que eu comecei essa questão de fazer cursos, né? Então porque aí oportunidade. Então foi nesse momento, é isso que eu ia te perguntar. Quando você sempre sentiu essa necessidade de poder estar se capacitando, se aprimorando e fazendo coisas diferentes? Isso, para muitas pessoas, quando passam no concurso público, a tendência, a grosso modo, é ficarem ali fazendo aquele serviço. Ok, nada contra e nada errado nisso, evidentemente. Mas, assim, eu me vi numa situação em que eu precisava complementar minha renda e tal, o salário não era legal, né? Então, assim, e eu morando fora, praticamente, pagando aluguel, enfim. Então, assim, falei, por que não? Vou arriscar, vou fazer formação, vou me capacitar. E eu tinha isso já comigo. Eu falei, não, para a gente poder avançar na vida, nós temos que capacitar, independentemente da maneira como isso vai ser feito. E foi uma forma que eu encontrei naquele momento de uma oportunidade de ganhar um salário extra, né? Até então nunca tinha trabalhado com aulas, né? Enfim, assim que eu terminei o curso em Rio Verde, havia demanda de instrutores, necessidade de instrutores. Então, para as áreas de legislação de trânsito, direção defensiva, primeiros socorros, foi áreas que eu me identifiquei e me aprofundei realmente no estudo. Eu acabei já de cara, assim que eu formei, já conseguindo aulas em 3 autoescolas, para ser mais exato. E claro, foi um desafio, né? Foi um desafio porque até então não havia entrado em sala de aula. Naquela época, eu na altura dos meus 22 anos, e assim, foi um desafio. Eu agradeço até a confiança dos que me deram essa oportunidade à época de algumas autoescolas de Rio Verde, que de cara ali encarando 40 alunos, né, futuros motoristas. Então, assim, isso também fez com que eu tivesse condições realmente de melhorar isso, e até então, né, já se vão aí mais de 14 anos. Assim que eu terminei essa formação em Goiânia para a autoescola, concomitantemente eu prestei o vestibular na Universidade de Rio Verde para contábeis também em 2003, foi quando eu comecei. E finalizei em 2006, final de 2006, e já engatei de uma pós-graduação, né, na área de trânsito, né, porque como eu estava trabalhando, meu serviço extra era instrutor de autoescola nos cursos teóricos. No curso teórico eu entendi que naquele momento o que era interessante para mim me especializar era na área de trânsito, porque era uma coisa que eu estava mexendo, e eu falei, opa, vou me especializar na área para ter mais autoridade, digamos assim, naquele assunto. Eu trabalhei em Rio Verde no Bombeiro até 2005, final de 2005. Em 2005 e 2006 eu já fui para Santa Helena. Eu já me mudei para Santa Helena, foi onde eu... Transferido pelo Corpo de Bombeiros. Exato, porque abriu o quartel de Santa Helena, e aí eu fui para trabalhar em Santa Helena juntamente com outros colegas. E aí, morando em Santa Helena, eu estava finalizando a faculdade em Rio Verde nessa época, e nisso surgiu uma oportunidade para dar aulas aqui em Quirinópolis, no Senac, né, de instrutor de segurança do trabalho, mas de uma disciplina chamada Primeiros Socorros. Né? Então, assim, por eu ser bombeiro, por eu já ter o curso superior à época, eu recebi um convite para ministrar essas aulas aqui de Primeiros Socorros, até porque a gente fez alguns cursos dentro da própria corporação na área, então estava encaixando, né? E aí eu falei, por que não, né? Estou precisando, vamos lá, mais um desafio. E aí em 2010 surgiu uma oportunidade de um processo seletivo na Universidade de Rio Verde para professor da faculdade, de várias faculdades da universidade. E uma delas era a Faculdade de Ciências Contábeis, e tinha uma disciplina lá de contabilidade pública que estava precisando de professor. E é uma matéria que eu me identifico, né? Então, assim, eu fiz o processo seletivo e fui aprovado para ser professor para essa disciplina na faculdade, né? Através de contrato horista, né? Então, eu fiquei de 2010 até 2012 dando aulas na Universidade de Rio Verde. Então, como isso se dava? Então, à noite, 2 vezes da semana, eu estava em Rio Verde. Nos outros dias da semana eu estava aqui no Senac, então eu conseguia organizar a minha escala de docência de tal forma
porque eu fazia a universidade 2 dias na semana e 3 dias aqui no Senac, de segunda a sexta, e durante o dia todo no quartel em Santa Helena, entendeu? E vez ou outra surgia os cursos de autoescola, que geralmente é uma vez por mês, eu estava em um final de semana em Santa Helena ou em Rio Verde, atendendo alguma autoescola que me contratava. Então, eu vinha nessa situação bem intensa até 2012, basicamente, que foi quando eu sofri um acidente no deslocamento de Santa Helena para Creúna, um acidente em que realmente eu tive uma lesão na perna esquerda, um acidente que deu perca total, um acidente que eu quase colidi frontalmente com... Você estava nessa correria toda e acabou dormindo? Isso, no trânsito, eu tive um momento de sonolência que eu acabei colidindo com o veículo no sentido contrário. E eu vinha numa semana muito intensa, dia e noite trabalhando, e era bem cedo, era por volta de 6 da manhã, eu acabei tendo essa sonolência que eu perdi muito desse veículo e acabou colidindo. Mas graças a Deus, os colegas bombeiros de Santa Helena me atenderam na época, né? Fui atendido no Hospital de Urgência de Santa Helena, fiquei um tempo lá internado, né? E aí tive uma fratura na perna esquerda, abaixo um pouco do joelho, e aí eu acabei tendo que ser submetido a uma cirurgia em Goiânia. E aí eu tive que ficar praticamente 3 meses sem colocar o pé no chão, só em descanso mesmo, ali, muleta, andador. E depois eu comecei a fazer fisioterapia para poder ter os movimentos da perna, que praticamente eu não tinha mais movimento da perna. Então, assim, para as articulações voltarem à sua normalidade, eu tive que fazer muita fisioterapia, de bicicleta e tudo mais, esteira, enfim. O acidente surgiu no momento que você estava não tendo tempo para a família, não tendo tempo, acho que para você, de uma forma muito intensa. E aí você precisou ficar 3 meses parado, né, sem colocar o pé no chão, sem poder trabalhar. Eu acho que esse momento foi um momento de reflexão para você, para poder, peraí, deixa eu dar uma pausa, deixa eu dar prioridade para uma coisa. Eu não vivi a vida da forma tão intensa que eu estou vivendo. Exatamente, foi um momento realmente bem delicado, né, para mim, até porque como eu não tinha, eu namorava à época, mas eu não tinha parentes, pai, mãe, irmãos em Santa Helena, moram fora. Então, assim, eu me vi numa situação realmente delicada, porque assim, você nunca espera o momento de um acidente, né, Gabi? Então, assim, sem poder andar, minha mãe veio ficou alguns dias comigo, meu pai também veio e ela voltou, porque eles têm que cuidar da vida deles lá também, lá no entorno de Brasília, e acabava que eu estava gerando, de certa forma... Você ficou sozinho? Mais ou menos assim. Então acabava que eu tinha os conhecidos que também me davam apoio, o pessoal da própria autoescola me levava todo dia que eu tinha fisioterapia, me buscava. Então, naquele ano de 2012 ele foi bem turbulento para mim, por conta desse acidente. Foi mais ou menos 6 meses, bem assim, do acidente até eu poder largar a muleta, largar o andador de lado, né? Então foi bem desafiador. E aí foi onde eu comecei a pensar mesmo sobre toda aquela vida corrida que eu estava levando. Vem cá, mas será que realmente isso é importante a ponto de repente eu quase ter perdido a vida por conta disso, desse cansaço, desse desgaste, desse esgotamento que eu estava vivendo até então, né? Então isso realmente me fez refletir sobre muitas coisas. E aí quando eu estava apto a voltar a trabalhar, eu não estava numa condição física legal, né? Muito tempo parado, engordando, enfim. E aí eu falei, eu preciso mover, bombeiro tem que mover, tem que mexer, né? E aí que eu comecei, falei, vou pedalar. Vou começar a pedalar primeiro, comprei uma bicicleta. Até para fortalecer, isso, né? porque a própria fisioterapeuta, a bicicleta é bom e tal, ok. E aí no ano de 2014, todo ano a corporação ela realiza um comboio ciclístico. Parou agora, mas em 2014, 2015, 2016 houve esse comboio ciclístico com militares e alguns convidados por parte da nossa corporação, que é um comboio que parte de Goiânia até a cidade de Três Ranchos, lá no sul do estado, próximo a Catalão, para frente de Catalão. É um percurso de 360 quilômetros de bicicleta, né? Vai batedores, a corporação dá apoio durante o trajeto para o pessoal, os participantes, mas é um comboio de bicicleta, né? E aí eu falei, vou participar desse negócio. Nunca tinha
pedalava 20 km no máximo, falei, vou entrar nessa, né? Por que não? Tem bombeiros que são atletas, pedalam profissionalmente, inclusive, mas a maioria não era, então eu fui nessa da maioria também. Falei, não, tem gente com bicicleta igual a minha lá também. E como é um comboio, não é velocidade, é um percurso de regularidade. Então, assim, tem algum... Não precisa de uma bicicleta tão top de linha, não, né? mas assim, porque tem, as viaturas vão à frente, os militares que são mais experientes vão mais à frente e vão controlando o fluxo. Então, quem está ficando para trás vai pegando ajuda. Então, se a pessoa não aguentou mais, aí entra do carro de apoio. Mas ninguém queria ficar no carro de apoio, né? Mas enfim, sempre ficava um ou outro. Queria mostrar que não deu conta. Né? Eu acabo que eu já pedi ajudinha pro carro de apoio também. Então você acabou pedindo ajuda? Pedi, mas assim, tipo assim, saímos de... Vamos imaginar são vários trechos. Sai de Goiânia, vai para Bela Vista. Aí tem uma parada em Bela Vista, dá mais ou menos 50 quilômetros. São 360 percursos todo durante 2 dias. Isso é feito em 2 dias, né? Então cada dia você tem que dar 150. A gente dorme em Caldas Novas. Sai de Goiânia e vai para Caldas Novas. No primeiro dia, dorme em Caldas Novas no quartel. No dia seguinte, sai às 6 da manhã e chega em 3 ranchos. 300 São 360 no total. Mas foi legal. E eu fiz isso durante 2 anos, viu, Gabi? 2 anos eu participei desse comboio. Então, assim, para mim também foi uma superação, até então um desafio, né? E aí a corrida... E a maratona quando surgiu? E a corrida veio em 2015, que eu comecei a correr mesmo assim com mais vontade, né? Então, assim, essa aqui é a minha primeira meia maratona, na verdade, que eu participei em Brasília, de 21 quilômetros. Mas como começou isso? Na verdade, eu estava falando, vou conhecer algumas pessoas em Rio Verde que estavam num grupo de corrida. E aí o pessoal correndo, eu falei, vou correr também. Legal, achei legal. Vou correr também, assim, em provas, em participar. Então nós tínhamos que fazer as inscrições. Para também é um incentivo também, né? Porque para participar das... se melhorando. O pessoal fala, hoje eu tenho mais de 50 medalhas. E o pessoal, mas esse tanto de medalha que você ganhou? Não, na verdade eu não ganhei essas medalhas, eu conquistei essas medalhas. Né? Ou seja, eu tive que treinar para poder participar dessas corridas, eu tive que pagar a inscrição para participar dessas corridas, eu tive que gastar com hotel, com viagens para participar dessas corridas, eu tive que concluir todas essas corridas para conseguir essas medalhas. Então você não ganha dinheiro? Nada. O dinheiro que eu ganho é minha saúde, na verdade, participando desses eventos. Então muita gente chama, quem que te patrocina as suas viagens? Porque de 2015 até 2017 foram várias viagens e para tudo isso tem custo, evidentemente. Então, você que vai no custo. Como eu sou um atleta amador, então sem patrocínio, sem nada, então, claro, quem é atleta profissional tem os incentivos, seja de academia, seja de empresas de suplemento, mas assim como eu, muitas outras pessoas também participam das corridas por amor mesmo da corrida, por gostar, por entender que aquilo faz bem para ele. Para a saúde, né? Conseguir superar desafios. Para quem corria nem 5 quilômetros direito, participar, né, de uma maratona igual foi a Maratona de São Paulo, que foi a minha primeira maratona, né, que eu corri 42 quilômetros. Depois eu corri... Você participou de São Silvestre também? Participei. Né, aqui é a Maratona do Rio de Janeiro de 42 quilômetros também, ambas em 2005. Quer dizer, em 2016, melhor dizendo, eu corri essa maratona em 2016 em São Paulo, 40 dias depois eu corri essa do Rio, também em 2016, ambas de 42. Essa aqui é a São Silvestre de 2015, né? A minha medalha da São Silvestre de 2015. Lá são 15 quilômetros, é uma corrida bem festiva, mas eu tinha o sonho de ir para uma São Silvestre e eu fiz isso em 2015, até então eu espero de repente voltar no ano que vem. O objetivo é justamente você ter um ânimo, você superar desafios. Quando é que você conclui o seu mestrado? Está previsto, se Deus quiser, para março, abril do ano que vem. Qual que é a sua linha de pesquisa? A minha linha de pesquisa é na área de educação inclusiva. Então, assim, eu analiso, o meu projeto de pesquisa é analisar atitudes sociais de professores e alunos em aulas de educação física numa perspectiva inclusiva. Educação física adaptada para nível superior? Para ensino fundamental. Ensino fundamental. Em escolas, em análises de escolas municipais e estaduais da cidade de Jataí. Então é para escolas públicas do nível fundamental? Nível fundamental. Ok. Cristiano, quando que surgiu o poder da ação na sua vida? Então, é uma história interessante, mas gratificante, Gabi. O que acontece?
Esse ano, em abril de 2018, eu tive a oportunidade e a felicidade de participar do maior treinamento de inteligência emocional do mundo. Esse treinamento ele é ministrado pelo Paulo Vieira. Paulo Vieira hoje é o mais conceituado coach do Brasil. E ele foi o criador do método CIS. É o treinamento que trabalha alcance de metas, trabalha a inteligência emocional, trabalha reprogramação de crenças, ou seja, são vidas transformadas, são pessoas impactadas. São 3 dias intensos de imersão, 50 horas de treinamento, onde a pessoa ela chega de uma forma e sai de uma outra totalmente diferente. Eu já conheci o livro Poder da Ação antes do treinamento, mas foi nesse treinamento que eu resolvi entrar no mundo do coaching integral sistêmico. Tá, por que você participou desse treinamento? O que aconteceu que você não teve a oportunidade, mas por que? Então, quando eu estava lendo esse livro antes do treinamento, o livro ele fala, e o Paulo convida as pessoas para participarem, né, do próprio método CIS. Quando eu realmente resolvi ler o Poder da Ação, foi um momento que eu queria realmente, me empolguei com o título e falei, opa, de repente isso pode me ajudar a ter mais foco, a ter mais objetivos, a ter mais metas. Então foi uma consequência. Eu conheci o livro diante dessa necessidade, conheci o método CIS pelo livro, fui para o método CIS e lá no método CIS, no treinamento de inteligência emocional, eu conheci o coaching integral sistêmico. Né? Coaching integral sistêmico. Que é a metodologia que o Paulo Vieira criou. Né? Ou seja, lá dentro tem um determinado momento que ele convida as pessoas para conhecerem mais, para fazer formação em coaching, ou seja, e aí as pessoas ali tomam muitas decisões e eu achei que aquilo para mim seria interessante, né? de me tornar um coach, de fazer a formação, de ter uma melhora de vida em vários aspectos. Hoje nós já conhecemos o coaching tradicional, muitas pessoas conhecem o coaching tradicional. O que é o coaching na verdade, gente? O coaching ele é uma metodologia. Então, qual que é o objetivo da metodologia em si? É fazer com que o profissional identifique o estado atual do cliente e também faça com que esse cliente identifique o estado desejado dele, ou seja, onde ele está e onde ele quer chegar. E a metodologia do coaching faz com que o cliente ele saia do ponto A para o ponto B, através de consciência, de autorresponsabilidade, de visão positiva de futuro, de uso de ferramentas apropriadas, de leitura de livros, de filmes específicos, enfim. Então o coaching ele trabalha justamente isso, mudança de comportamento. Mudança de comportamento. Então, por que as técnicas do coaching fazem tanto sucesso e realmente trazem resultados para a vida da pessoa? Porque as pessoas realmente elas se doam e se dedicam ao ponto de entender que aquilo faz bem para elas e que elas vão realmente pagar o preço. Quando eu digo pagar o preço, eu não estou me referindo a dinheiro, não. Eu me refiro realmente a você abdicar de muita coisa em prol de um determinado objetivo, em prol de atingir um determinado foco. É isso que o coaching faz, é justamente fazer com que a pessoa entenda o que ela quer, onde ela está hoje e onde ela quer chegar. Mas para ela chegar lá, ela precisa o quê? Pagar o preço. Ela precisa se dedicar, precisa ter o foco, determinação e querer realmente chegar lá. Uma das perguntas que nós fazemos para o cliente quando chega numa sessão de coaching é justamente, vem cá, você está disposto a isso? Você está disposto a mudar? Você quer realmente pagar o preço pela mudança? Ah, quero. Ok, então eu estou junto contigo, nós vamos junto nessa. Agora, não, eu não dou conta, eu não consigo ler livro, eu não consigo fazer exercício, eu não consigo parar de tomar cervejinha lá, você quer emagrecer e não quer parar de tomar cerveja? Então, assim, você entende? Então, são muitas incongruências que podem atrapalhar no alcance do objetivo dele. Então, uma escolha que a gente faz para poder conquistar o nosso objetivo mesmo. Isso, né? E isso vale para qualquer área da vida. Para qualquer área da vida. Se algumas pessoas estão em uma determinada situação, aí tem que analisar os porquês disso, né? De repente, ou ela não quer sair da zona de conforto, ou ela não quer eliminar um gasto desnecessário para pagar um curso ali que vai ser agregador para ela. Enfim, então tem N possibilidades. Ou ela não quer tentar eliminar as crenças também, né, para poder... Crenças limitantes hoje que atrapalham muito das pessoas a avançarem na vida. Né? Então, assim, tem muita ajuda gratuita? Tem. O Paulo Vieira, por exemplo, tem muitos vídeos no YouTube que ele ensina as pessoas a terem uma melhor vida.
de graça. Só que o tá? treinamento Mas é mais intenso, tem mais completo. Isso, tem mais coisas também, evidentemente, que mas eu quero me formar coach, aí você tem que pagar a formação em coach, evidentemente. Aí quando você terminar a formação em coach, você vai ter um outro leque de possibilidades. Né? Você vai ter possibilidade de ministrar cursos do Paulo Vieira, por exemplo, onde você pode fazer isso de forma gratuita em instituições, em escolas, em asilos, e arrecadar alimentos que vão ser doados para instituições. Ou seja, e lá você pode divulgar os seus treinamentos, que você agora tem autorização do Paulo, e aí você pode ganhar o seu dinheiro fazendo os treinamentos e ao mesmo tempo fazendo palestras, arrecadando alimento e contribuindo, e fica girando. Ou seja, você fica ajudando as pessoas e crescendo, ajudando e crescendo. É assim que funciona o coaching integral sistêmico, diferentemente de outras metodologias que não tem essa visão sistêmica. Porque para a gente estar bem, eu preciso estar bem em todos os sentidos. Não adianta, por exemplo, eu estar bem com a família, estar bem ruim financeiramente. Não adianta eu estar bem financeiramente e ter uma família destruída. Não adianta eu ter um bom cargo na empresa, ser considerado um chefe maravilhoso e tô lá com doenças lá porque eu fico só comendo besteira. Ou seja, isso é muita disfunção. Então eu preciso encontrar o quê? O equilíbrio. Eu preciso buscar o quê? Um ambiente sistêmico, tá? De tal forma que eu consiga fazer com que todas essas áreas da minha vida sejam equilibradas. Isso sim, realmente é o que o Paulo chama de plenitude, de ter sucesso. Mais importante do que o caminho, o destino, é o caminho, a jornada. Essa jornada tem que ser prazerosa. É um livro que fala que você precisa se conectar com você, parar 10 minutinhos para poder fazer uma análise do seu dia, o que está bom, o que não está bom, o que eu preciso melhorar, o que eu preciso melhorar, é isso? Exato, o Paulo ele coloca nas suas obras sobre a importância também da gente fazer o que nós chamamos de mindfulness, que seria uma espécie de meditação interna consigo mesmo, onde você vai parar alguns minutos do seu dia, de preferência de 10 a 15 minutos, realmente num local silencioso, num local tranquilo, para você se conectar, você conectar com as suas emoções, né? Você buscar reflexão ali sobre os seus comportamentos, as suas condutas, né? O que você tem feito de errado no dia a dia, o que você pode melhorar, onde você precisa acertar, o que está te atrapalhando a progredir. Ou seja, hoje muitas coisas, muitas distrações impedem a parar de procrastinar, Gabi, de nós atingirmos os objetivos. E esse momento é um momento de reflexão que ali você tem realmente uma consciência plena, nós chamamos de consciência plena, do que realmente precisa ser feito, precisa ser melhorado, para que no decorrer do dia você tenha essa visão e não fuja daquilo, né? Não direcione essas ações de forma errada. E fazendo isso diariamente, de preferência, você vai mantendo isso um hábito de tal forma, né, que ao final de 30 dias, por exemplo, você já consegue ter uma conduta que não tinha até então e você percebe que isso te traz resultado. O intuito desde abril para cá, é justamente buscar esse autoconhecimento e vamos a cada dia aprofundando nesses conteúdos, nesses conceitos, para poder também, quem nos procura, ter essa segurança, né, quando é apresentada essa metodologia para ela. Fora que você está tendo que se preparar muito, né? Porque você tem que tentar entender a história da pessoa e tentar auxiliar ela a focar no objetivo dela. Então, você tem que estar bem preparado. Exato, né? Na verdade é bem interessante isso, porque muitas pessoas pensam, eu fiz uma formação, eu não preciso estudar, muito pelo contrário, aí que você precisa estudar mais, né? Então assim, igual o profissional de coach, o profissional coach, ele precisa a todo instante estar ali antenado, lendo, estudando, justamente porque a cada demanda que aparece é um novo desafio. Então de repente tem algo ali que ele é novidade para ele ou algo que ele não viu, então ele vai ter que buscar entender aquele comportamento para poder direcionar aquela pessoa com a melhor ferramenta, com a melhor estratégia, com a melhor técnica, entendeu? Então para cada caso existe uma ferramenta específica. Nós publicaremos essa entrevista 3 dias antes do seu treinamento. É isso, a gente vai publicar dia 28, dia 2, dia 2 ou dia 1º? Dia 1º. Dia 1º de dezembro vai ter seu treinamento aqui em Quirinópolis o dia todo. Exatamente, né? Então no dia 1º de dezembro, inclusive está havendo divulgação na cidade, nas redes sociais, vai ter o treinamento de inteligência emocional
desse livro aqui, né, que é O Poder da Ação. Em um dia, será um treinamento das 9 da manhã às 9 da noite, treinamento realmente de imersão, onde nós iremos destrinchar esse livro. Né, trabalhar justamente os 7 capítulos. Qual que é o objetivo principal desse treinamento, gente? Muitas pessoas me perguntam, mas esse curso, o que ele vai me ajudar? Ele vai te ajudar a alcançar metas, vai te ajudar a ter foco, a buscar realmente saber o que você quer para a sua vida. De repente vai, sair da zona de conforto. Vai te auxiliar a sair da zona de conforto, saber montar um plano de ação para a sua vida ali, porque muitas pessoas de repente hoje acham que está tudo certo, está tudo lindo, e aí quando ela percebe, quando ela estuda o terceiro capítulo que dá autorresponsabilidade, ela percebe, nossa, mas minha vida não está legal e eu não sabia que eu poderia resolver isso. Para participar do curso, o que precisa fazer? Então, esse curso ele tá chegando aqui em Quirinópolis a um preço até promocional para casais ou para mais de 3 pessoas. Né? Então, a pessoa ela pode estar fazendo a inscrição do treinamento, né? Através, eu posso deixar os contatos? Pode. Né? Através do WhatsApp 992321756. Vou mandar um WhatsApp para esse número que a gente manda a ficha de inscrição, vai até onde a pessoa estiver para efetivar a inscrição. É um treinamento que está um custo de R$197, podendo até ser dividido em 12 vezes. Se tiver 4 pessoas inscritas, uma é cortesia, uma já não paga. Já é uma maneira que a gente busca para contribuir também, né? Se a pessoa, todos que fizerem a inscrição vão ganhar o livro Poder da Ação, né? Praticamente já vai no pacote ali, vai ter apostila, material didático, equipe de monitoria, coaches integrais sistêmicos auxiliando ali. Mudou a sua vida? Não é? Sim, hoje eu tenho uma outra visão. Eu busco nas palestras que eu faço gratuitas aí em várias cidades, eu busco levar para as pessoas a importância realmente da ação, claro, de ter a consciência, de saber onde é que ela está, onde ela quer chegar e de agir, porque se não tiver ação não adianta, não tem resultado, né? Tem que agir. Já fica esperando. Isso, então assim, eu estava vivendo de uma forma muito desordenada, digamos assim, muito incongruente, não estava encaixando as coisas, né? Então hoje eu consigo pensar direito no que eu quero, no que realmente faz sentido para mim, na importância da família, na importância da atividade física, na importância de ajudar as pessoas, na importância da presença de Deus, que é importante. O Paulo deixa isso bem claro, não adianta você querer tudo e não ter Deus, você não vai ter nada. Então é preciso saber lidar com as 11 áreas da sua vida, e é isso que a gente busca atingir com essa metodologia do coaching integral sistêmico. Ok. Cristiano, muito obrigada, espero que você tenha gostado. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você, com os nossos telespectadores aí que estão nos assistindo. Espero poder contar com a participação de todos vocês aí. Quem tiver condições, no dia 1º de dezembro, no curso Poder da Ação, né, estaremos aí levando esse conteúdo aí para todos aqui de Quirinópolis, né? São 10 horas aí de conteúdo intenso, tratando exclusivamente sobre a importância do agir na direção certa, para metas e objetivos. Ok, muito obrigada, sucesso. Valeu.